Salve, Sextuano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo, dando início à nossa segunda aula da semana número 6. Na aula de hoje, vamos estudar especificamente a grandeza comprimento. Então, vamos trabalhar com as unidades de medida de comprimento. Quer aprender? Então, vem comigo. Nós já vimos que o Sistema Internacional de Medidas, o SI, ele padronizou as unidades de medida. No caso da grandeza comprimento, a unidade padrão adotada é o metro, cujo símbolo é a letra M. Nós também já vimos que a escolha da unidade de medida depende muito da precisão e do que eu vou medir. Então eu vou colocar na sua tela aí duas imagens. Tá? Presta bastante atenção nessas imagens e vamos pensar se o metro é a unidade de medida mais adequada para se medir o comprimento desejado nas imagens. E aí, que conclusão você chegou? Olha só, eu coloquei aqui na minha parede a distância de 1 metro. Tá vendo aqui, ó? Desse pontinho roxo até esse outro pontinho roxo, a gente tem a distância de 1 metro. Quase que o comprimento da minha lousa, né? Bom, vocês viram que para medir a distância entre duas cidades, se eu ficar medindo com 1 metro, eu vou demorar muito tempo. Então, para eu medir distâncias muito grandes, eu vou trabalhar com conjuntos de metros. Então, eu vou trabalhar com os múltiplos do metro, certo? E esses múltiplos vão ser fáceis da gente identificar, porque vão ser conjuntos de 10 em 10. Tá? Assim como unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, se eu pegar 10 metros, eu vou ter um conjunto que eu chamo de decâmetro. A gente já vai falar mais sobre isso, tá? Se eu pegar 100 metros, eu tenho um outro conjunto. Se eu pegar 1000 metros, eu tenho quilômetro. Então, nesse caso aqui, ó, para se medir a distância entre duas cidades, a gente usa um múltiplo do metro, que é o quilômetro. Ok? O quilômetro, então, ó, ele representa 1000 vezes 1 metro, certo? Então, ele corresponde a 1000 metros. A própria palavra, tem esse significado. Acho que eu já comentei isso com vocês no ano passado. Quilo significa 1000 vezes. 1000 vezes alguma coisa. 1000 vezes o quê? 1 metro. Então, quilômetro, 1000 metros. Então, olha só, para eu medir coisas muito grandes, distâncias muito grandes, como distâncias entre cidades, a gente não vai usar um metro em si, mas nós vamos usar um múltiplo do metro, Algo que é 1000 vezes maior que o metro, que a gente chama de quilômetro. Então é uma variação do metro. E no caso do piolho? O piolho é muito pequeno, não é? Imagina eu medir o comprimento de um piolho usando um metro, essa distância. Então eu vou ter que usar algo menor que o metro, que a gente chama de submúltiplo. Submúltiplos do metro. Certo? Então, nesse caso do comprimento do piolho, vamos usar o milímetro. Milímetro, certo? Bom, o que é o milímetro? Milímetro é a milésima parte do metro. Ó, mili significa milésima, milésima parte de alguma coisa. No caso do metro, tá? Então, milésima parte do metro. Não é só o milímetro que existe, tá? Como submúltiplo. A gente tem vários outros submúltiplos. Então, o milímetro é a milésima parte do metro. Nesse caso, eu posso dizer que 1 milímetro é igual a 0,001 metro. Assim como 1 quilômetro, é 1000 metros, 1 milímetro é 0,001 metro. É a milésima parte do metro. É você pegar 1 metro e dividir em 1000 pedacinhos, tá? Isso é um milímetro. Imagina você pegar esse segmento, esse metro que está aqui, e cortar ele em 1000 pedacinhos. Ilusão a nossa pensar que o quilômetro é o maior múltiplo do metro, ou que o milímetro é o menor submúltiplo do metro. Porque eu posso ter distâncias muito, mas muito maiores que isso, ou muito, muito menores que isso. Olha só, vamos imaginar assim, qual é a distância da Terra ao Sol? Bom, a distância da Terra ao Sol é longe, hein, gente? Muito longe. Eu nunca fui até lá. Mas é muito grande. Essa distância da Terra até o Sol, ela é chamada de unidade astronômica, tá?
Então, uma unidade astronômica tem 150 bilhões de metros. Olha só, uma unidade astronômica equivale a 150 bilhões de metros. É a distância da Terra ao Sol, certo? Aproximadamente 150 bilhões de metros. Então, se eu tiver duas unidades astronômicas, vão ser 300 bilhões de metros, certo? Na astronomia tem uma outra unidade de medida também muito usada, que é uma unidade chamada anos-luz. Anos-luz. Que como o nome já diz, né? O que é um anos-luz? É a distância que a luz vai percorrer durante um ano. Sabe qual é a velocidade da luz? 300 mil metros por segundo, certo? Então a luz ela percorre 300 mil metros em um segundo. Agora, imagina em um ano, quanto que essa luz não vai percorrer, certo? Então isso vai dar 9,5 quatrilhões de metros. É muito grande, né? São múltiplos do metro também, então a unidade astronômica, anos-luz, mas assim, são unidades usadas na astronomia, né? Bom, e submúltiplos? Bom, aqui a gente já vai falar de coisas microscópicas, né? Imagina você qual é a espessura de um fio de cabelo. Sabe qual é a espessura de um fio de cabelo? É de 0,00050 metros. Então, essa é a espessura de um fio de cabelo. É muito pequeno, tá? Nós falamos que é de 50 nanômetro. Nanômetro. É um N aqui, gente. Nanômetro. Certo? Então, essa é a espessura do fio de cabelo. 50... Ah, falei errado, gente. É 50 micrômetros. Pensa que eu sei de cabeça isso aqui também não, tá? Eu tô olhando aqui na apostila. 50 micrômetros. Certo? Então, micrômetros seria o quê? Seria um milionésimo do metro. O que é um micrômetro? Um micrômetro é um milionésimo do metro, certo? E o nanômetro que eu acabei de falar seria um bilionésimo do metro. Então é você pegar o metro e dividir em 1 bilhão de partes. Deixa eu tomar cuidado para não me perder aqui. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltou um zero aqui. Pronto. Beleza? Então, ó, eu tenho aqui o micrômetro, que é um milionésimo do metro. É pegar o metro e dividir em 1 milhão de partes. E tem também o nanômetro, que é você pegar o metro e dividir em 1 bilhão de partes. São coisas microscópicas, né? Por exemplo, a espessura de um fio de cabelo, ou essa imagem que eu vou colocar aí na sua tela. Agora que nós já sabemos da existência dos múltiplos e submúltiplos do metro, vamos detalhar um pouco mais cada um deles. Vamos começar falando dos múltiplos, tá? Então, como a gente já viu, os múltiplos do metro são usados para distâncias grandes, né? Para medir grandes comprimentos. Por exemplo, a distância entre duas cidades, né? Sabia que a distância de Salvador até Maceió é de 605 quilômetros? E como que eu calculo essa distância em metros? Vamos aprender então, ó. Bom, quais são os múltiplos do metro mais utilizados? É o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Reparem, né, que todos trabalhando com metro. Então a gente consegue associar aqui, ó, e saber, né, que são derivações do metro. Bom, agora o que cada um significa? O decâmetro é um conjunto de 10 metros. Então olha só, se eu pegar um decâmetro significa o quê? Uma vezes um conjunto de 10 metros. Bom, 1 vezes 10 vai dar 10, né? Então, um decâmetro tem quantos metros? 10 metros. E se eu tiver 2 decâmetros? Bom, 2 decâmetros vai ser 2 vezes o número 10. Vai dar 20 metros. Se eu tiver 5 decâmetros? Bom, 5 decâmetros é 5 vezes 10, 50 metros. Beleza? Sabe qual é o símbolo do decâmetro? É o D, o A e o M. Dan. A palavrinha dan, tá? Esse é o símbolo do decâmetro. Ok? Então, um decâmetro equivale a 10 metros. Posso até colocar assim se eu quiser, né? Um decâmetro corresponde a
10 metros. Agora o hectômetro. O que vocês acham que é o hectômetro? Bom, o hectômetro é um conjunto de 100 metros, certo? Então, se eu tiver um hectômetro, o que é um hectômetro? É uma vez, né, a quantidade de 100 metros. Então, um hectômetro corresponde a 100 metros, certo? A abreviação não. O símbolo do hectômetro é o H e o M, tá? O H de hecto e o M de metro, certo? Posso então colocar aqui, um hectômetro corresponde a 100 metros. Tá? É um conjunto de 100 metros. Bom, e se eu tiver 2 hectômetros? Aí vai ser 2 vezes 100, 200 metros. Se eu tiver 3 hectômetros, 3 vezes 100, 300 metros. Certo? Bom, e por fim, né? Aqui o símbolo do hectômetro. O quilômetro, que a gente já até falou sobre ele, né? Já falamos que quilo significa 1000 vezes. E o símbolo do quilômetro é o km. Tá? O K vem da palavra quilo, só que em inglês. Por isso que fica com K aqui. Bom, o que significa um quilômetro? Bom, um quilômetro é igual a uma vez a quantidade de 1000 metros. Então, se eu pegar um conjunto de 1000 metros, eu vou formar o quilômetro. Certo? Então, uma vez a quantidade de 1000 metros dá 1000 metros. Posso dizer que um quilômetro equivale a 1000 metros. Certo? Um quilômetro igual a 1000 metros. Ah, professor, e se eu tiver 10 quilômetros? 10.000 metros. Se eu tiver 25 quilômetros? Bom, 25 vezes 1000, 25.000 metros. Tá? E se eu tiver 30 quilômetros? 30 vezes 1000, 30.000 metros. E se eu tiver a distância de Salvador a Maceió? 605 quilômetros. Bom, 605 quilômetros são quantos metros? 605 vezes 1000. Como é que eu faço para multiplicar por 1000? É só acrescentar 3 zeros no número, né? Vai dar 605 com uma sequência de 3 zeros aqui, 605.000 metros. Tá? Então aqui a gente está transformando a distância de Salvador a Maceió de quilômetros para metro. Essa distância de 605 quilômetros é o mesmo que a distância de 605.000 metros. Beleza? Deu para pegar então a ideia dos múltiplos? Então eu tenho aqui o decâmetro, conjuntinho de 10 metros, hectômetro, conjuntinho de 100 metros e o quilômetro, conjuntinho de 1000 metros. Já os submúltiplos do metro, né, eles são utilizados para se medir coisas muito pequenas, coisas menores que o metro. E a gente vai trabalhar com 3 submúltiplos também, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Vamos ver o que cada um desses aí representam? Então, olha só, deixa eu ver qual é que eu vou escrever aqui. De azul. O decímetro, ele representa a 10ª parte do metro. Como a gente disse, né, na questão anterior lá, na lousa anterior. Todos estão relacionados com o metro, né? Todos são variações do metro. Nesse caso, são submúltiplos do metro. Aí a gente pensa no significado da palavra, tá? Ó, desse significa 10ª parte do metro. Então, um decímetro é você pegar 1 metro e dividir em 10 partes, certo? Ou multiplicar por 1/10. Então, olha só, se eu tiver aqui 1 decímetro corresponde a 1/10 de 1 metro. Então, eu vou pegar 1 metro e vou dividir em 10 partes. É isso que eu vou fazer aqui, né? Ó. Bom, isso vai dar 0,1 metro. Então, repare que um decímetro ele é menor que 1 metro. Quantos metros tem um decímetro? Tem 0 metros. E aí tem 1/10 do metro, né? Ó, 1/10 do metro. Certo? 1/10 do metro corresponde a 1 decímetro. Bom, vamos lá, no centímetro. Ah, qual é o símbolo, né? Vamos colocar o símbolo do decímetro. O símbolo do decímetro é o dm. O D de desse, né? E o M de metro. Cuidado para não confundir o dm de decímetro com o DAM, né? O Dan do decâmetro. Repare que decâmetro tem um A, né? Então a gente põe um A quando for decâmetro. Centímetro. O que é o centímetro, pessoal? É você pegar 1 metro e dividir em quantas partes? Em 100 partes, né? Ó. Então, 1 centímetro corresponde à 100ª parte do metro. Bom, a 100ª parte, ó, 1/100º de 1 metro. Então, isso é o centímetro. É você pegar 1 metro e
multiplicar pela centésima parte, ou dividir 1 metro por 100, né? Vai dar 0,01, ok? Então, 1 centímetro corresponde a 0 metros, 0 decímetros e 1 centímetro. Então, aqui eu tenho 1 centésimo do metro. 1 centímetro é 1 centésimo do metro. Qual é o símbolo do centímetro? Bom, o centímetro já é mais usual, né? O centímetro é o cm, beleza? Centímetro, cm. Vamos lá. E o milímetro? Bom, o milímetro é quando você pega a milésima parte do metro, né? O nome já disse. Já falamos também do milímetro, né? Então, se eu pego aqui 1 milímetro, eu vou estar pegando a milésima parte do metro. 1 milésimo de 1 metro. 1 milésimo de 1 metro corresponde a 0,001 metros. Na notação decimal, né, fica dessa forma. 0 unidade, 0 décimos, 0 centésimos, 1 milésimo. Tá? Então, eu tenho sempre que fazer a associação, né, da notação decimal, da escrita do número decimal. 1 decímetro é 1 décimo do metro. 1 centímetro, 1 centésimo do metro. E 1 milímetro é 1 milésimo do metro. Deixa eu colocar separado aqui para não confundir, tá, gente? Então, aqui décimo, centésimo e milésimo do metro. Bom, qual é a forma de abreviar o milímetro? É o M de mili e o M de metro. Tá? Então, aqui é a forma abreviada de milímetro. Deixa eu pegar uma fita métrica que eu tenho aqui, ó. Essa fita métrica, ó, ela tem 1,5 m. Tá? Ela vai do 0 até os 150. Repare que aqui, ó, 1 metro, tá? Então, vamos colocar 1 metro aqui. Aqui, ó, 1 metro. Daqui do meu dedo até o outro dedo. Acho que não vai dar para vocês verem, né? Vou colocar aqui na minha marca que dá para ver. Então, aqui eu tenho 1 metro, certo? 1 metro. Se eu dividir 1 metro em décimos, cada décimo aí vai representar um decímetro. Então, esse pedacinho azul da fita métrica, ele tem um decímetro, certo? Aqui é um decímetro. É 1 décimo do metro. Esse pedaço branco é o outro decímetro. Esse azul é mais um decímetro, beleza? Aí, repare que a fita também está dividida em centímetros. Cada numerinho desse aqui corresponde a 1 centímetro. Então, aqui eu tenho 50, 51, 52, 53. E cada centímetro está dividido ainda em 10 partes menores, que é o milímetro, certo? Então, essa fita métrica, ela tem 1 metro, ela tem o decímetro, que são esses pedaços azul e branco, certo? Tem o centímetro, que é cada um desses números aqui, cada um desses pedacinhos, onde estou passando o dedo. Aqui tem um, aqui tem outro, mais um aqui. E tem ainda o milímetro, que são esses pedacinhos menores aqui, ó, que ficam de 1 centímetro a outro. Legal, né? Pessoal, vou colocar na sua tela um quadro, um resumo, que tem na apostila também. Olha com bastante atenção e depois eu vou montar ele aqui na lousa de uma forma mais simples, beleza? Fazendo um resumão aqui da aula, nós vimos que o Sistema Internacional de Medidas padronizou como unidade de comprimento, né, um metro, cujo símbolo é a letra M, certo? Então, M é a de metro, nossa unidade padrão. Aí nós vimos que para medir coisas muito pequenas, nós temos os submúltiplos do metro, que são coisas menores que o metro. E aí nós vimos o decímetro, que é a 10ª parte do metro, o centímetro, que é a 100ª parte do metro, e o milímetro, que é a 1000ª parte do metro, certo? Vimos também que para medir coisas maiores que o metro, a gente pode usar um conjunto de metros. Então, nós vimos aí o decâmetro, vimos o hectômetro e vimos o quilômetro. Então, esses são os submúltiplos do metro. Agora, qual é a correspondência de cada um deles? Vamos lá, então. Se eu tiver 1 metro, o decâmetro é um conjuntinho de 10 metros. O hectômetro é um conjuntinho de 100 metros. E o quilômetro é um conjuntinho de 1000 metros. Tá? Então, essa é a correspondência do metro com cada um dos seus múltiplos. Tá? 10 metros é o decâmetro, 100 metros é o hectômetro e 1000 metros é o quilômetro. E em relação aos submúltiplos? Bom, a gente viu que 1 décimo do metro, a 10ª parte do metro, é o decímetro. Então, 1 decímetro, 1 metro.
Vamos lá, com calma. 1 decímetro é igual a 0,1 metro, décima parte do metro. 1 centímetro, o que é 1 centímetro? É a centésima parte do metro, então corresponde a 0,01, ok? E o milímetro? A milésima parte do metro, não vai caber aqui, vou colocar em cima, tá, gente? Tá? 1 milímetro é a milésima parte do metro, é 0,001 metro. Bom, gente, então, tá aí essa nossa aula falando da grandeza comprimento e das unidades de medida que nós temos para comprimento. Não são apenas essas, né, como nós pudemos ver aí na aula, mas as mais usuais são essas, tá legal? Vou deixar as questões de tarefa no final do vídeo. Não deixe de fazer, não deixe de anotar as suas dúvidas e de perguntar na live quinta-feira, tá certo? Então fiquem com Deus, um grande abraço aí e até a próxima aula.